Fala galera, meu nome é Renan, eu sou o operador 7 do Vegru e hoje a gente vai falar sobre MK18. Uma das primeiras modificações que a gente faz nas nossas armas, que a gente começa com M4 geralmente, então se liga aí. Bom, vamos lá. MK18 ou Mark 18, um dos modelos de variação do M4 mais populares aí, das unidades especiais dos Estados Unidos. Unidades especiais do mundo inteiro usam esse modelo. É um modelo, na minha opinião, muito bonito e fácil de customizar. De alterar de M4, no M4 padrão, que a gente compra aí até no Brasil com a EG aí, ou GBB, para um modelo mais, digamos assim, legal que a gente curta. Vamos lá. O que é o MK18? É basicamente um M4 com um cano de 10.3 polegadas. Tem a MK18 Mod 0 e MK18 Mod 1. A Mod 0, ela é esse mesmo cano de 10.3, porém trilhada, com trilho de 7 polegadas, com massa de mira original e trilho normal. Então, digamos assim, é um M4 CQB trilhada, basicamente. E essa daqui, a Mod 1, ela é a alteração que foi feita, ela usa esse trilho do Enel Defense de 9 polegadas e meia. Esse aqui eu comprei ele na cor cobre, tem também na cor preto, que é bem bonito também, e fica, dependendo do seu objetivo, fica bem legal na arma. Essa daqui é a minha arma, foi a primeira arma que eu comprei. Essa aqui originalmente era uma M4A1 Full Metal da King Arms, e na época eu paguei um preço bom, até comprei em pré-venda, paguei 1.800 e poucos reais. Foi uma muito boa compra, gosto muito, gostei muito e gosto até agora. A parte interna dela é muito boa também, mas só que eu dei um mole em relação a alguns ajustes que eu fiz de upgrade interno nela, e ela acabou quebrando a parte frontal da arma. Não sei também se isso foi uma refabricação, mas não entra nesse mérito. O que eu tenho de original dessa arma aqui que veio com ela? Essa arma aqui já tem uns 3 anos aí. Eu tenho corpo original, stock tube e pistol grip. A única coisa que tem original nela. O resto foi todo alterado. De peças internas até modificações internas. Cano, tudo eu troquei. Ou por questão de customização somente, ou por questão de necessidade também, no caso desse defeito que deu na gearbox dela. Aqui eu tenho vamos lá as partes dela, né? Eu tenho um stock crane, Classic Arms, que eu gosto muito desse estoque. Prefiro o Magpul para uso assim, mas eu deixei para poder botar isso na minha outra arma. Então, para não ficar tão igual, eu coloquei o crane. Gosto muito desse estoque porque de conforto e uso com praticamente que ela te dá essa vantagem de você usar praticamente qualquer modelo de bateria para eggs de lipo, life, 11.1, até níquel metal hidreto você consegue colocar dentro dessa coronha. Eu não gosto, eu odeio usar a bateria aqui na frente, tem gente que usa até dentro do pack fake, mas só que fica muito mais prático você usar ela na coronha. A questão de manutenção, às vezes no meio do jogo você precisa abrir sua arma para poder ver se nuzzle ou entupimento, alguma coisa do tipo, roll-up, precisa fazer alguma manutenção rápida na sua arma. Com a fiação na frente fica bem complicado. Para você abrir, puxar e tudo mais, você não danificar sua arma, tem que ter bastante cautela. Esse estoque aqui tem uma coisa muito legal que eu fiz e eu dou uma dica também para vocês. Aqui é a tampa dela, e essa tampa a gente costuma às vezes, na empolgação do jogo e tal, acaba perdendo essa tampa. Mas ela cai no meio de campo e você não percebe, só vai ver no final do jogo. E agora você acha uma tampa desse tamanho no meio de um campo de airsoft, é complicado. Então o que eu fiz? Vou abrir aqui e mostrar para vocês. Eu fiz um fiel para minha tampa de coronha. Como que eu fiz esse fiel? Eu peguei aqui. Pra quem não conhece, isso aqui é a famosa paracord, que é nada mais nada menos que uma corda de alta resistência, muito usado em camping, para quem usa muito sobreviver na selva. É muito vantagem você ter isso aqui no seu kit.
Essa daqui foi um rolê que eu comprei fora do país, paguei de 15 metros, paguei, sei lá, 4 dólares, bem barato. E dentro, ela tem esses filetes aqui, que é a parte interna da corda. O que eu fiz? Peguei um fio desse aqui, mais ou menos de 30 centímetros, 20. Fiz a furação aqui dentro da tampa e no corpo da coronha e prendi. Então é uma coisa simples de se fazer e te poupa estresse, né? Que imagina, você perde uma tampa dessa daqui, pequena, relativamente pequena, e você fica exposto aqui. Aí você tem que comprar uma coronha nova só por causa de uma tampa. Então não custa você fazer essa modificaçãozinha. Então fica a dica aí. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Aqui a gente tem também, eu acho que coloquei para questão de uso geral, eu preciso em campo, tentando colocar alguma anotação aqui, alguma coisa, um mapa, alguma coisa do tipo. Red Dot, réplica do Trijicon ACOG. Esse aqui é uma Red Dot, não é um scope, como um ACOG original. O ACOG original tem ampliação aí de 1 a 4 vezes. E esse daqui é simplesmente um Red Dot. Eu prefiro para arma de assalto, questão de praticidade e conforto na hora de você jogar, porque você simplesmente marca o seu alvo, você não precisa de uma... Eu particularmente não vejo necessidade de uma ampliação de 4 vezes no caso de um ACOG, entendeu? Então, se quer botar uma ampliação para sua arma de assalto, coloca 1, 2, 3 vezes, até vai, ajustável. Então isso aqui, pô, uma de 4 vezes fixa não é muito legal. Eu uso na minha 416 esse Magnify aqui, réplica da EOTech. Então é 3 vezes, só que ela é basculável, então te dá uma versatilidade maior. Pra colocar na MK18 eu tô com outro Red Dot aqui, eu tô com um scope aqui, que eu pensei em colocar, só que ainda tô pensando se eu vou usar não, que é um Spectre Eucam, bem visado esse ampliação aqui, esse aqui é ampliação de 4 vezes. Pra quem gosta de ampliação é muito boa, a lente dela é muito clara, muito boa mesmo. Vou fazer um review sobre ela depois. E fica bem bonita na MK18 também. É um modelo que é usado padrão nessa arma. Aqui na frente a gente tem uma réplica feita pela FMA do AMPQ-15, que é uma unidade de laser. Esse aqui é funcional, tem um laser visível e verde. Só que no Brasil a gente não usa isso aqui, né, praticamente. E tem uma lanterna que é vagabunda, então não vale a pena nem usar. Miras de aço, réplicas da KAC também. Muito boas, retráteis, simples de usar e fica bem harmoniosa também no design da arma, fica bem legal, bem bonito. E esse modelo aqui, especialmente, é usado bastante com esse trilho, então vale a pena você adquirir o conjunto. Foregrip, feita pela KAC original, paguei bem barato no eBay. Então eu achei que vale a pena, eu acho que vale a pena quando você tem acesso ao equipamento original com um valor justo, você adquirir e colocar na sua egg. Tem gente que até usa Red Dot original, então eu acho válido. Que também, por exemplo, você vai no stand que você pode levar e te dá uma confiabilidade maior no seu equipamento. Fora que pra quem curte militaria, pô, nada se compara ao seu equipamento original. Lanterna, é a Scout Light da Surefire, modelo M600A, modificada com LED KL4, e vale muito a pena essa lanterna. Pelo valor, essa aqui, a M600A, eu tenho uma outra M600A na minha 416, com a cabeça original, só que ele, tipo assim, não espere uma lanterna super forte, até tem réplicas mais fortes do que ela. Mas só que, essa que se não me engano, a cabeça é 200 lumens. Só que eu acho que é mais que suficiente e, pô, ela é prova d'água, resistência absurda, então, pra confiabilidade, as botões são muito boas, nem se compara com as réplicas. Então, questão de uso geral, não tem como comparar uma coisa com a outra. A gente vai fazer um review mais pra frente, comparando elas, mas vou deixar para outro vídeo. Supressor KC, fabricado pela GIP, se não me engano. Muito bom, leve, esteticamente também fica bem legal. Não tem função trace nem nada, ele só abafa mesmo. Eu gosto muito do supressor por questão de abafamento do estalo que sai do cano de 10.3 polegadas da arma. Tem gente que usa um cano interno normal de M4, 363mm, se não me engano.
até a ponta aqui, fica legal também, só que eu acho desnecessário, assim, já que eu vou botar um cano curto, eu tenho a opção de tirar o supressor, eu posso muito bem usar ele com cano curto. Eu acho que esses 6 centímetros influenciam tanto assim, claro que se o arma estiver bem ajustado e tudo mais, tanto assim em precisão. Isso é pessoal, não vou discutir isso agora, mas fica a dica aí. Item original também, bandoleira, 2 pontas, Viking Tactics. Bandoleira perfeita na minha opinião, bruta, resistente, versátil e muito útil. Em relação a ela, tem esse ajuste aqui que eu posso, a hora que eu bem entender, estender ela com muita facilidade ou encurtar ela, colar ela em mim. Me deixando assim livre para usar minhas mãos, sacar minha arma secundária, ou fazer uma corrida, ou carregar alguém, algum coisa do tipo. Então, sugiro também muito, a Semapo faz réplicas dela, boa, mas nem tanto, mas vale a pena também pelo valor. Faz dela até camufladas, que são um pouco mais difíceis de achar desse modelo original. E basicamente é isso, pessoal. Então essa aqui é a minha arma. Internamente eu tenho uma alteração dela que eu vou falar um pouquinho agora, só que eu vou deixar para outro vídeo. Que é um gatilho eletrônico chamado ASCU. Comprei no eBay também, mas também vende em lojas aí lá fora, como Scope Laser, lojas um pouco mais caras assim. Paguei $100 esse conjunto de gatilho, mas só que é um gatilho perfeito. Te dá uma resposta de tiro muito boa, te dá uma capacidade de programar sua arma com burst, com semi, com todas as posições do semi ou com automático. Suporta bateria, se não me engano, até 12 volts, 16 volts, algo do tipo. Geralmente a pessoa usa até 11.1, mas ela suporta cargas muito mais altas. Te dá alertas quando sua bateria está ruim ou quando seu motor está ruim, não está rendendo muito. Então ele é muito, deixa sua arma inteligente realmente. Mais pra frente eu vou fazer um vídeo com ela e com outras armas que a gente tem na equipe com esse mesmo sistema de gatilho. Então pra quem quiser testar e que me conhece e pode pedir emprestado e ver se realmente vale a pena, eu sugiro, pra mim é um upgrade hoje em dia essencial nas minhas armas. Um gatilho eletrônico, cano de precisão e um roll-up, uma câmera de roll-up e um bunking decente. Essa arma, nas minhas duas armas especificamente, eu fiz uma alteração no roll-up, que é uma customização, digamos assim, exclusiva da equipe aí. Talvez eu fale no futuro aí, mas eu, tipo assim, por exemplo, com cano de 10 polegadas, eu consigo atingir um alvo aí a 40 metros, 45 metros, do tamanho de uma latinha de refrigerante. Então, com 3, 4 tiros seguidos, tranquilo. Então, o macete é, customize sua arma do jeito que você bem entender e tal, mas também dê uma atenção interna. Porque não adianta você ter uma arma bonita, às vezes até mais pesada do que ela ficaria normal, só que você não tem um alcance e uma precisão mínima que você precisa ter em jogo. No caso, até a gente conhecer uma arma realmente precisa e ajustada, a gente não percebe que a nossa arma está meio fanfa ainda. Então, é isso, pessoal. Essa aqui é a minha arma, uma das melhores armas que eu já tive, assim. E hoje eu tenho dúvida aí se eu gosto mais da minha MK18 ou da minha HK416. Mas só que em relação a rendimento, nem se compara. Essa aqui é muito melhor. Mas é isso, galera. Dê um like aí no nosso vídeo se você gostou. Se não gostou, comenta. Fala que você não gostou, que você discorda. Se eu falei alguma besteira aqui, coloca aí embaixo, a gente conversa, a gente aprende junto. E o que a gente quer é isso aí, galera. Adicionar aí conhecimento no nosso esporte, que tá crescendo no Brasil e tudo mais. E dê joinha aí no vídeo. Curta a nossa página no Facebook, compartilhe o vídeo se possível, se gostou. Passe para seus amigos. E é isso, galera. Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí que a gente responde. Vale todos os comentários de boa. Manda um e-mail pra gente, tudo mais. E também a gente tem o Instagram nosso. Vai na nossa página do Facebook, tem um link aqui embaixo. O Instagram vai estar com o link aqui embaixo. É só acessar lá, tem várias fotos, várias dicas boas aí. Então é isso, galera. Fiquem com Deus aí. Um abraço.